assim. Bom dia, amados. Deus abençoe. Pode chegar um pouquinho mais perto. Deus abençoe que essa manhã de domingo, né, bonita também, o sol maravilhoso, mas que Deus esteja abençoando a sua família. Nós vamos começar mais uma live, né, da Igreja Evangélica Igreja Evangélica Congregacional de Mambucaba. Eu estou com o Fluminense na cabeça, né, que é a igreja que eu vivo. Da Igreja de Mambucaba. Deus abençoe você e a sua família. Hoje nós vamos refletir sobre um texto, né, sobre bênção e sobre oração. Hoje vamos falar de bênção e oração. Vamos curvar a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Papai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos acrescentado, obrigado pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem, Pai, nos abençoado, nos proporcionado, Senhor, mesmo nesse tempo de dificuldade, nesse tempo complicado, um tempo que não temos muitas expectativas, as coisas têm acontecido e a gente não tem nem como saber as coisas que vão acontecer, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem guardado o seu povo, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tudo, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 9. Vamos falar um pouco dessa oração, a oração de Jabes. Todo mundo conhece, ouviu falar. E vamos falar um pouquinho sobre a oração que ele fez e também sobre bênçãos, né? Porque ele, dentro da oração, ele pede bênção do Senhor. Então vamos falar um pouquinho sobre bênção e sobre oração. Amém? Diz assim, então, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Então nós vemos aqui um modelo de oração que Jabes, né, fez, e eu queria compartilhar passo a passo essa oração que ele fez, que é um modelo também para a gente. A gente sabe que o nosso modelo de oração é o Pai Nosso, mas ele não fez diferente do Pai Nosso não, a gente vai ver aqui exatamente. Uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui é porque a gente, toda vez que a gente fala de oração, a gente fica preocupado, né, assim, na eficácia da oração. A gente percebe e acha que, assim, poxa, a oração ela tem que ter uma eficácia. A oração ela tem que chegar em algum lugar, ela tem que realmente render aquilo que eu estou pedindo, né? E a gente sabe que às vezes nem é sempre assim. A gente ora, mas é segundo a vontade de Deus que as coisas acontecem. A gente pode pedir, né? Mas é segundo a vontade de Deus. Mas a gente sabe também que uma boa oração, uma oração bem feita, né? Não aquela oração forte, o pessoal fala oração forte, não, mas a oração bem feita, ela também contém argumentos que Deus vai entender também, né? Então, porque mais do que a eficácia, né, da oração, a oração é um momento de tempo com Deus, é uma entrega ao Senhor, é um momento que você está com Deus, você entra na presença de Deus, a oração. Então, a partir do momento que você entra na presença de Deus, né,
tudo pode acontecer, né? E na verdade não é só a eficácia em si, né? A gente às vezes não quer só que a coisa aconteça, né? Esse não é um modelo para a gente orar. O modelo para a gente orar é o modelo de entrar na presença de Deus, se colocar diante do Senhor, esperar Deus falar, né? E que é o Pai Nosso, né? O Pai Nosso começa, Pai Nosso que estás no céu, né? Ou seja, você se coloca na presença de Deus, Pai Nosso, louva aquele Deus maravilhoso, você tenta entender a dimensão de Deus, né? Pai Nosso que está no céu, né? A gente ainda continua, santificado seja o teu nome, quer dizer, você ainda continua falando sobre Deus, colocando a Deus, exaltando o poder do Senhor, né? E aí depois é que a gente vai para as nossas preces normais. E Jabes não fez diferente. Jabes aqui, ele era, a gente não tem muitas coisas sobre Jabes, né? Sabe que era da linhagem de Judá, e aqui na verdade é um texto que fala de genealogia, né? Desde ali do capítulo 1 ali, ele tem, né, falado sobre genealogia, e vem falando sobre a genealogia, e no meio do capítulo 4, no meio da genealogia de Judá, a partir do versículo 9 ele fala de Jabes, e o nome dele já é um nome, né, meio, né, assim, com significado de tristeza, né, porque Jabes, né, tristeza ou dores, né? No hebraico a gente tem assim, pode ser esses dois significados. E aí a sua mãe o concebeu em dores, né? Talvez não foi um momento muito bom, né? E ele nasce já com aquele estigma, vamos dizer assim, o nome dele, né? Já nasce com aquela coisa de dor, né? De tristeza. Então a gente entende dessa forma. Então o que acontece? Ele vai então e pede a Deus. No versículo 10, Jabes invoca o Deus de Israel. Então a primeira coisa da oração de Jabes é ele invocar o Deus de Israel, né? Então nesse momento ele para e invoca o nome de Deus. Muito mais do que ele pediu, e a gente sabe que no final Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Foi uma benção. Mas nesse momento o que ele faz? Ele para e pede a bênção de Deus, né? Ele entra na presença de Deus, né? E ele fala assim, Jabes invocou, versículo 10, o Deus de Israel. É muito importante para você, para mim, para aquele que se chega a Deus, né, ter esse momento, né? A gente vai logo orando, pedindo, Senhor, faz isso, faz aquilo, me conceda isso, né? Mas tem um momento que você tem que parar e se colocar na presença de Deus, como eu tinha falado no começo. E Jabes fez isso aqui. E mais ainda, né, ele foi a Deus como aquele que pode resolver os seus problemas, aquele que pode solucionar os seus problemas, né? Muitas vezes a gente está tão acostumado com oração, tão acostumado com Deus, que a gente já vai pedindo já, né? E fala assim, às vezes a gente até pensa, pelo muito pedir, de repente acaba ele me atendendo, né? Mas essa oração aqui de Jabes foi diferente. E eu queria que os irmãos abrissem lá em Hebreus no capítulo 11 de Hebreus, ele fala algo, capítulo 11, versículo 6, em Hebreus ele vai falar que nós temos que ir a Deus, capítulo 11 de Hebreus, 11, versículo 6. Mais uma vez ele vai tocar em fé, né? A gente fala a questão da fé. Isso já começa, né? Quando você entra na presença de Deus e vai pedir a Deus, já é um indício de fé, né? Já começa, porque, por exemplo, aquele que não conhece Deus, aquele que não tem expectativa em Deus, aquele que não tem esperança em Deus, não vai nem pedir, não adianta nem pedir. Mas nós que conhecemos ao Senhor, nós que primeiramente fomos amados por Deus, nós recorremos a Ele, né? E no versículo 6 diz assim, de fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que entra na presença de Deus, creia que Ele existe. Isso nós cremos, porque entramos na presença de Deus, e que Ele se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, quem entra na presença de Deus sabe, ou pelo menos tem essa expectativa, e mais ainda o texto diz que é fé, em saber que Ele vai resolver seus problemas. É Ele que tem o poder para resolver. Ele é a instância máxima. É Ele que vai resolver. Então, Jabes foi a Deus nesse sentido. Ele falou assim, eu sei que a minha vida não tem sido boa, o começo também já não foi bom, mas a única pessoa que pode resolver meus problemas é Deus. Então, às vezes a gente não pensa na nossa oração dessa forma. A gente já vai direto pedindo a Deus, já vai falando o que é, mas não entra nessa contemplação em saber que Ele é poderoso para resolver, né, o seu problema. Né? Às vezes a gente acha que é pelo muito pedir, às vezes acha que é pela uma perfeita oração, mas não é. Nós temos que entrar na presença dEle, é Ele que vai definir a nossa vida. Né? Nós temos que entender que a nossa vida está nas suas mãos, nas mãos de Deus. Então a gente tem que entender isso. Então para tudo quando você ora, entra na presença de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Então foi isso que Jabes fez e começou bem a oração. E na segunda parte da oração, ele fala assim, no segundo ponto, tomara que Deus me abençoe. Tomara, Senhor, que Tu me abençoe. Oxalá que o Senhor me abençoe. Muito importante também isso que ele fala, né? Ele fala assim, tomara que o Senhor me abençoe. A bênção é algo maravilhoso na nossa vida, né? A gente não para pensar, né, o quanto a bênção é importante na nossa vida, né? Os mais antigos sempre ensinavam a gente a pedir bênção, né? Benção pai, benção mãe, né? Principalmente no meio católico acontece muito isso, e Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. E fala simplesmente, Deus te abençoe, né? E sem necessariamente dizer que bênção que é, o que é, mas fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe, né? E essa bênção é importante, né? Essa bênção do Deus te abençoe, de você lograr êxito na presença de Deus, né? Ser achado diante de Deus, ser colocado diante do Senhor, isso é uma bênção, né? As pessoas, quando a igreja evangélica, ela não batiza, mas ela apresenta, né? Ela apresenta a criança a Deus, apresenta também a comunidade, mas apresenta a Deus, ou seja, assim, coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, que essa criança aqui ganhe a sua bênção, que ela logre êxito, que ela viva uma vida abençoada por Ti. Isso é importantíssimo, né? A bênção sobre a nossa vida. E Jabes pediu isso, né? Claro que ele vai pedir especificamente depois, mas primeiro ele entra na presença de Deus, depois ele fala, Senhor, que o Senhor me abençoe, que eu seja uma pessoa abençoada pelo Senhor, que eu seja olhado por Ti. E aí a gente tem mais ou menos aí quase vários tipos de bênção, mas eu queria destacar aqui pelo menos 3 tipos de bênção que a gente tem, né? Que a gente pode observar. A primeira bênção é essa bênção que a gente não sabe especificamente o que é. A gente só pede a bênção de Deus, né? Percebe que é uma bênção espiritual, sabe que é a mão favorosa de Deus por você, é o favor de Deus por você. A gente sabe que é isso, né? Mas não tem nada específico. Ah, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não. É uma bênção de Deus, é você achar favor perante o Senhor, né? E aí a gente pode ver em Efésios, né? Efésios 1, 3, é um texto clássico, também falando sobre isso. Efésios, capítulo 1, né? É o que Paulo, né, fala e pede. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, essa bênção é altamente necessária,
maravilhosa. Foi essa bênção que Jabes pediu, né? Então ele pediu: Senhor, me abençoa, essa bênção, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, nós acharmos favor diante de Deus em sermos abençoados, em Deus olhar por nós, né? É algo que nós temos que pedir a bênção também. E também você pode dar essa bênção também. Essa bênção também você pode dar, tanto você pode pedir quanto você pode dar, né? A exemplo, vamos lá em Números 6:22, que é a bênção de Arão. Números capítulo 6, no versículo 22, né? Capítulo 6, versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo... Então, é a bênção lá de Moisés e de Arão, mas ele fala assim, é Deus falando, né? Deus disse a Moisés, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis, né? O Senhor te abençoe e te guarde. É a bênção que a gente, né, dá. Abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então olha como é importante. Você também pode impetrar essa bênção, né? Normalmente os sacerdotes que fazem, mas você também pode abençoar. Né? Nós somos, né, os sacerdotes, né? Hoje nós temos essa, porque o Espírito Santo está em nós, né? Então nós temos essa autoridade. Então nós podemos abençoar, né? Hoje é o sacerdócio universal. Então podemos abençoar, né? Aquele que tem o Espírito Santo, ele pode abençoar. Naquele momento era só, né, os sacerdotes, mas é importante que ele fala assim: é a minha bênção que estará sobre o meu povo. Então olha como é importante a bênção, né? Então nesse momento é uma bênção que você não sabe especificamente o que é, né? Quer dizer, nós sabemos o que é, mas não tem uma definição, não é naquilo que eu vou ser abençoado. Eu vou ser abençoado por ter a presença de Deus, né? Por Deus não só colocar sua mão, mas levantar o seu rosto para mim, ser a favor de mim, né? Ser ao meu favor. Quer dizer, essa é uma bênção, né? Então isso é essa bênção maravilhosa. É a mesma também do Salmo 23, né? Abra lá no Salmo 23. Salmo 23 é o famoso, né, famoso texto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do nome do Senhor, né? Claro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quer dizer, é a bênção de Deus, é a presença de Deus contigo. Então essa bênção é necessária, nós temos que clamar essa bênção, nós podemos abençoar as pessoas também com essa bênção. E foi essa bênção que Jabes pediu. Agora eu queria falar de outras bênçãos também. Tem a bênção também, que não só essa que você pede a Deus, né, e que você pode pedir, mas que também Deus pode te dar, ou uma pessoa impetrar a bênção sobre você. Essa é a bênção de Jabes, mas tem outra bênção, que é a bênção também advinda do teu comportamento. Isso acontece, né? Aí eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio capítulo 11, no versículo 26 ao versículo 28. Aí sim, essas bênçãos são bênçãos de você estar, né, na presença de Deus.
Você também pode ser abençoado por estar na presença de Deus. Eu falei, você tem aquela bênção que você pede, que não é específica, né? Mas é a bênção de Deus. Você pede a bênção. Às vezes é ato imerecido, você não tem motivo nenhum para ser abençoado, mas você vai lá e pede a bênção. Você pede a bênção de Deus e Deus vai lhe conceder a bênção. Como também você pode pedir para alguém te abençoar. Essa é uma bênção. Agora tem a bênção que depende também de você. E aí está aqui, ó, capítulo 11 de Deuteronômio, que está no versículo 26 a 28. Que ele fala, eis que hoje eu ponho diante de ti bênção e maldição. A bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então, a gente sabe que se você andar na presença de Deus, que se você buscar a presença do Senhor, se você, né, é o bom comportamento, se você estiver buscando a Deus da maneira certa, da maneira correta, vivendo a fé cristã, Deus vai te abençoar, né? Então existe essa bênção também, né? Então perceba aí, né, que você tem algumas diferenças. Outro texto que você tem aí, Êxodo, capítulo 20, de 5 a 6, que é o texto dos 10 mandamentos. Êxodo 20. No versículo 5, ele diz, não as adorarás, nem lhes dará culto. Ele está falando da imagem, né? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas no versículo 6, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Ou seja, daquele que busca Deus, daquele que quer a presença de Deus, aquele que quer acertar diante de Deus, está aqui, ó. Ele diz que até 1000 gerações a bênção do Senhor estará contigo, né? Então, o que eu falo, é aquela bênção por bom comportamento, né? É a bênção por bom comportamento. Outro texto, Deuteronômio 28. Esse Deuteronômio 28 é um texto conhecido, muito bonito. É um texto muito bonito esse texto. Deuteronômio 28. A partir do verso 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Percebe, né? Aí ele vai falar, bendito será tu na cidade, versículo 4, o fruto do teu ventre, né? 5, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito aos saíres. 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença seus inimigos. Aí vem uma sequência de bênçãos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Versículo 9, o Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, né? 10, todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. E por aí vai. Versículo 13, né, que o pessoal gosta muito. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para guardar e cumprir. Então, você vê as bênçãos de Deus por você ter buscado a presença do Senhor, né? E no Novo Testamento também não é difícil, não é diferente, perdão, né? Você tem lá Mateus capítulo 6. Hoje estamos indo bastante na Bíblia, né? Mateus capítulo 6, que é um texto conhecido do Sermão do Monte, versículo 33, que é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quando você busca em primeiro lugar o reino do Senhor, todas as coisas vão ser acrescentadas, né? As bênçãos de Deus vão te acompanhar. Então a gente percebe então que você tem essa bênção, que é uma bênção do bom comportamento, né? De você buscar a presença de Deus, Deus vai te abençoar. E tem uma terceira bênção, né? Que é a bênção que nós percebemos, muito, que é a bênção que é dada a você, mas através, né, de outras pessoas. Não essa bênção de Deus, mas uma bênção específica, né, que é no caso lá de Jacó. A bênção de Jacó, né, ali em Jacó você tem duas bênçãos, né? Uma que ele pede de Isaac, ele pede a bênção, e é uma bênção específica, uma bênção que ele pode dar lá para o primogênito, uma bênção específica que você pode dar para alguém, né? Aí, como a gente falou, a bênção de Deus, aquela bênção que Deus dá, ó, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja contigo, uma bênção. Mas tem uma bênção específica que eu posso dar. Ó, eu queria que você fizesse isso, eu queria que Deus fizesse isso na sua vida, especificamente, né? Uma bênção específica. Aqui Jabes também vai pedir uma bênção específica. A gente vê na oração. Mas primeiro ele pede a bênção do Senhor. Importante isso, mas ele te dá uma bênção específica, né? Então vamos lá no texto de Gênesis. Gênesis capítulo 27, a partir do verso 28, a gente sabe, né, que Jacó, né, roubou a primogenitura de Esaú. Em Hebreus vai falar que, mesmo ele roubando, né, Esaú, né, foi colocado de lado porque ele desprezou essa bênção, ele desprezou a primogenitura por um prato de lentilha, né? Hebreus vai falar isso. Quer dizer, apesar dele ter sido enganado, mas ele também desprezou. E Jacó quis a bênção, né? E era uma bênção específica. Então veja bem, 28. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem, sê senhor do teu irmão, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Olha só, é uma bênção específica, né? Então, como infelizmente existem maldições, né, específicas, infelizmente tem gente que amaldiçoa as pessoas falando assim, ah, você não vai ser isso, você não presta, você não serve para nada, você nunca vai conseguir nada, né? Existe também a bênção certa, a bênção positiva. Eu quero, meu filho, que você logre êxito em tudo que você fizer. Existe uma bênção, você, do pai, da mãe, como é importante essa bênção, né? Então, existe uma bênção específica. Existe o favor de Deus, né? Que eu falei. Existe a bênção, né? Que você pode pedir, né? E que você pode impetrar também, que é a mesma bênção de Deus. Mas você também tem essa bênção que você pode colocar, né? E tem a bênção do bom comportamento. São três tipos de bênção, né? A bênção de Deus, a bênção que ele pode te dar, a bênção genérica, né? Mas essa genérica é maravilhosa porque é estar na presença de Deus, é lograr êxito. A segunda, que é a bênção, né, do bom comportamento, de você andar no caminho do Senhor, de você buscar a presença de Deus, você vai ser abençoado, né? Quando você busca a presença de Deus, quando você faz a coisa certa, você também é abençoado. E também essa bênção que, né, específica, que você pode dar e que você pode pedir também diante do Senhor. É uma bênção específica, aquela coisa específica que você quer. Agora é interessante que nessa bênção, lá no capítulo 27 de Gênesis, ainda lá no versículo 39, tem a bênção de Esaú, que também é uma bênção, apesar de não ser, a nosso ver, uma boa coisa. Mas ele falou, não tem nenhuma bênção para mim mais não, pai? Acabou a bênção? Não, tem bênção sim. Mas olha a bênção que é, 39 do capítulo 27. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Aí você fala, pô, mas queria morar na cidade, né?
mas vão morar no deserto, sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Então, veja bem, é uma bênção de você viver no deserto. A gente sabe que não é fácil viver no deserto. Não é fácil. Ainda se fortalecer, ainda ser um guerreiro, ter homens ao seu comando, apesar de ser, né, servir ao irmão, mas ter homens ao comando. Então, quer dizer, pela bênção também, né, dada por Isaac, ele conseguiu viver no deserto. Então, veja que é uma bênção também, né? Tem até cara de maldição, mas é uma bênção, né? Então, olha como é que é importante você abençoar seu filho, como é importante você abençoar aqueles que estão perto de você. É importante, e do fundo do seu coração. Depois, um pouco mais à frente, no capítulo 33, Gênesis 33, você vai ver que essa bênção é tão boa. Lá no capítulo 32, no versículo 6, quando ele manda, né, é o momento em que Esaú vai encontrar Jacó. E aí você vê no capítulo 32, versículo 6, que ele diz assim, né, voltaram os mensageiros, porque ele foi a Jacó avisar, foi a Esaú avisar que Jacó queria falar com ele, dizendo, fomos a teu irmão, Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Quer dizer, o homem tinha 400 homens no deserto. Que aí tremeu, né? Aí na hora Jacó treme, fala, meu Deus, ele vai me matar. E aí ele começa a separar o povo, fala que se matar um, mata o outro, né? Mas, e aí no meio disso tudo, dessa espera, existe uma bênção, que é a bênção que Jacó pede, né? É uma bênção genérica também, no versículo 26, capítulo 32, versículo 26, que é quando ele briga, né, com Deus, né, ou seja, é Deus ali, provavelmente Jesus Cristo, né, tem uma teofania, né, uma aparição, uma cristofania, provavelmente ali, porque é Deus em carne e osso. Deus em carne e osso quem é? Jesus, né? Deus em carne e osso, Jesus. Versículo 26, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Que bênção é essa? Né? É como eu falei, a primeira bênção, a bênção do favor de Deus, é a genérica, é a bênção da salvação. Aqui a gente pode dizer que ele encontrou a Deus, ele encontrou Jesus aqui. No versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Ele troca de nome, foi batizado aí ele é batizado, pois como príncipe lutastes com Deus. Olha só, quem que lutou com Deus? Né? Ali não era o anjo do Senhor, era Deus presente. E com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, e aí Jacó perguntou para ele, dize, rogo-te, como te chamas? Perguntou para ele, como é que você se chama? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? Quem é que fala assim, né? Quem é que responde com pergunta? Lembra quem? Né? Jesus, né? Jesus, é interessante, Jesus fala sempre assim, né? Por que tu me chamas bom? É engraçado. E abençoou ali, mas também não fala o nome, né? Ele poderia falar assim, você vai saber quem eu sou lá na frente. Você vai saber quem eu sou lá na frente. Então, a bênção de Deus sobre a vida, né? A bênção. Os teólogos, né, tem a controvérsia, né? Os teólogos falam que é anjo do Senhor e tal, mas na minha concepção, eu, pastor André, acho que era Jesus. Jesus esteve ali com ele, né? E até porque fala de salvação, ele muda. Antes dali, no versículo 32, versículo 9, capítulo 32, versículo 9, olha como é que Jacó orava. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão. Não era Deus dele ainda. Ele pedia o Deus do pai. Né? Ele pedia ao Deus de Isaac. Mas a partir daquele momento ele encontra Deus. Amém? Então, nós temos esses três tipos de bênção que nós devemos perseguir. Voltando ao texto de Jabes, abra lá, volte lá para Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Então,
Jabes faz isso, ele invoca o nome de Deus. Amém? Ele entra na presença de Deus, busca a presença de Deus. Ele pede a bênção de Deus. Ele pede o favor de Deus sobre a sua vida. Depois, ele entra especificamente no que ele quer pedir. Ele fala assim, alargue as fronteiras. Ele fala o seguinte, eu preciso de terra, aumenta as minhas terras. Aqui, né, provavelmente está falando, não fala da divisão de terra, mas fala da descendência, e descendência provavelmente vai ter ali a posse dele, né, e ele tinha os irmãos, e ele, entre os irmãos, era o mais ilustre, mas mesmo assim, ele ainda pede o favor de Deus na conquista das terras, né, de pedir mais terras. Então, é uma coisa específica que você pode pedir também. Seu modelo. Aí você entra naquilo que você quer. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero algo que me faça, né, que me dê condição, né, algo especificamente que eu quero, uma bênção específica, né? E aí ele colocou especificamente a sua bênção. Depois, ele ainda volta e fala e pede para que a mão do Senhor seja com ele. Aqui, quando ele fala da mão seja comigo, a gente lembra de Benjamim, né? Filho da mão direita, né? Ou seja, filho do favor, filho daquele que é favorecido. Ele é favorecido, filho da mão direita, né? Você é meu braço direito, você é aquele que vai comigo, é aquele que tem o favor da minha mão, né? Em contraponto com ele, com o nome dele, que Jabes, que ele era o triste, o concebido em dores. Aquilo marcou ele. Provavelmente, eu não sei se sua mãe tinha morrido, se aconteceu alguma coisa com a mãe dele, ou a mãe dele falava depois, não sei, a gente não sabe o que aconteceu. Mas sabe que o parto dele foi complicado, né? E aquilo de alguma forma o marcou. Tanto marcou que o nome dele é Jabes por causa daquele ato. E aí ele voltou naquilo que angustiava ele. Você vê que ele pediu algo específico, porque ele precisava de terras, mas voltou no coração dele e falou assim, na alma dele, ele falou assim, Senhor, isso me incomoda, eu fico triste por ser dessa forma. Às vezes, alguma coisa que aconteceu na tua infância, você foi desprezado, ficou triste por algum momento, por algum motivo, teu pai falou alguma coisa que você não gostou, ou alguma coisa te marcou e marcou você durante a vida toda. Ele colocou isso diante do Senhor também. Falou, Senhor, meu coração fica triste com esse nome. E eu peço que o Senhor seja comigo, que a sua mão ande comigo, que a sua mão esteja comigo, que eu ache favor nessa sua mão. Além da bênção que eu te pedi para a minha vida toda, mas trata especificamente esse meu problema. E aí depois, ele terminando, ele falou assim, para que com isso, né, eu também seja preservado do mal. Ou seja, que o mal não me toque, né? O mal não me toque. É quase um Pai Nosso isso aqui. Mas que o mal também não venha me tocar, que o mal não venha mexer comigo, né? Ou seja, por algum motivo, eu não vou dizer maldição, mas de repente esse meu nome negativo, essa coisa que me marcou, não me arraste pro resto da vida, né? Essa raiz de amargura, essa coisa ruim, isso não me proporciona problemas no futuro. Então sorte isso de mim também, que a tua mão seja ao meu favor, que as pessoas olhem para mim com aquele que Deus coloca a mão e que me abençoa, e isso me afaste então do mal, que o mal não me persiga, né? É o mal ao contrário de bem, né? Para que o bem venha ao meu favor. E aí o texto no final diz assim, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Então nesse momento ele resolve a vida dele. Primeiro, aos passos, vou repetir, os passos da vida da oração de Jabes, né? Primeiro ele invocou o nome do Senhor. Depois ele pediu a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Ele pediu aquela bênção poderosa, aquela que está fora do contexto, a gente nem sabe o que é, a gente pede a bênção de Deus, mas não sabe nem especificamente o que é. A gente quer a bênção do Senhor, quer a presença dele na nossa vida. Depois ele pede especificamente para largar a fronteira, ou seja, era uma causa que ele precisava resolver, que era o problema das terras. Depois,
ele pede para que a mão de Deus seja com ele, né? Ou seja, que aquele problema que ele tinha, de repente aquele problema psicológico, aquela coisa que mexia com a vida dele, fosse tirado, para que depois ele não viesse a cair ao mal. Amém? Então é assim o modelo de oração, né? Para preservar do mal, para que de modo nenhum viesse aflição sobre ele, né? No final ele fala assim, para que de modo nenhum venha aflição, né, sobre ele, ou seja, aquele problema psicológico trazer algum problema para a vida dele, aquilo trazer, né, deixar triste, destruído, acabasse com os propósitos, né, de repente com a alegria que ele tinha, né, de viver. Então, esse é um modelo de oração, né, que a gente pode seguir. Claro que a gente sabe que o modelo de oração é o Pai Nosso. A gente viu que Jabes, lá no Antigo Testamento, ele já obedeceu, né, essa regra do Pai Nosso, de pedir primeiro a Deus, de olhar o seu nome, pedir as bênçãos de Deus, depois pedir as coisas específicas, né? E muitas vezes aqui lá no Pai Nosso fala sobre perdoar os irmãos, né? Mas aqui nesse contexto ele pede para ele ter o favor de Deus, né? A mão de Deus sobre a vida dele. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar essa manhã, que essa palavra você consiga, né, refletir durante a semana, né, os textos que eu dei aqui também. Que Deus seja a teu favor, que Deus abençoe a sua vida, que você peça a bênção do Senhor sobre a sua vida e que mais ainda, né, que o teu bom comportamento também te leve às bênçãos do Senhor. Aqui os pedidos de oração, né? Aniversário da Andressa, né, minha sobrinha. Deus está fazendo mais um aninho de vida. Deus abençoe ela, né? E o João Antônio também, meu padrinho de casamento. Deus abençoe a vida dele, mesmo está distante, né? Está lá nos Estados Unidos, mas que Deus abençoe a vida dele. Que essa bênção de Deus sempre alcance a vida dele. E a vida da Andressa. A Sara Ponte, né, e mãe, né, não estão se sentindo bem. Vamos orar. Sara, pedir a bênção de Deus sobre a vida delas. Por Guilherme, genro da Solange, irmã da Rosângela, do pastor, da Rosângela Braille, que perdeu seu pai ontem, né? Então, Guilherme, né, que perdeu seu pai, vamos estar orando por ele. Vamos orar também pela a família do Denilson, né? O Denilson, o tio dele, que a gente orou semana passada, quinta-feira, faleceu, veio logo a falecer. Admilson. Vamos orar pela família dele, do Admilson. A Jéssica, lá em Campinas. Um abraço, Jéssica. Beijão. Pede oração pelo Júlio e o seu pai. Seu pai está com Covid-19. E seu pai está na UTI. O pai da Jéssica, tá? Não. O pai do Júlio. Perdão. Da Jéssica. Perdão. Pai do Júlio, né? Amigo da Jéssica. Amigo da Jéssica. Então vamos estar orando por ele também, né? Que está com Covid. Jéssica, um abraço. Deus abençoe a sua família, seus filhos. A bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então vamos estar orando. Vamos estar pedindo a Deus aí a graça, a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, bonita e que nos alegra, Pai, estar na Tua presença. Nós pedimos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre a nossa vida. Pedimos a Tua bênção. A bênção, ó Pai, que é estar na Tua presença, que é lograr êxito diante do Senhor, ser um favorecido Teu, Pai. Mas eu quero te pedir, Pai, especificamente por essas pessoas aqui que pediram oração. Aqui eu lembro, né, do João Antônio e da minha sobrinha, da Andressa, que Tu estejas abençoando. Mais um ano de vida, que Tu esteja também proporcionando que eles vivam uma vida abençoada na Tua presença. Uma vida longe de problemas, de dificuldades. Claro que nós vamos ter, Senhor, mas que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Amém. Nós pedimos por Admilson, Senhor, pela sua família. Pai, conforta os corações, porque perdeu seu tio, Senhor, veio a falecer. Tem misericórdia, estava com hemorragia no intestino. Nós temos
pedimos a tua misericórdia sobre a vida dessa família, Senhor. Conforta, consola, que teu Espírito Santo pode consolar. Console e conforte esses corações. Nós pedimos também, Senhor, pelo Júlio aqui, que o seu pai está com Covid-19, Pai. Ele também, está na UTI. Tem misericórdia, guarda ele. Ó Pai, sabemos que essa doença tem levado vidas, Senhor Jesus, mas tem misericórdia. O Senhor também tem o poder, Senhor, para curar. E nós pedimos a cura. Vá ali, Senhor, naquele leito de UTI. Ó Pai, restaura aquele organismo em nome de Jesus. Amém, Pai. Ó Pai, pedimos a bênção da vida, Senhor, sobre a vida desse homem. Amém, Jesus. Abençoa ele, Pai, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, tem misericórdia de sua vida, Senhor. Amém, Pai. Nós pedimos também, Senhor Jesus, pelo Guilherme que pediu, que perdeu seu pai. Ó Pai, tem misericórdia, Pai. A gente sabe que nós nunca temos idade suficiente para sermos órfãos, né? Verdade, Senhor. Então tem misericórdia, Pai. A perda de um pai, a perda de uma mãe é sempre algo complicado na nossa vida. Mas abençoa a sua vida, Senhor. Dá, Senhor, que ele ache o teu favor, como aconteceu com Jales. Que ele encontre, Senhor, alegria na tua mão, na tua poderosa mão, no conforto da tua mão direita, abençoando a sua vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa manhã, por todos os outros que, ó Pai, estão assistindo essa live, que vão assistir depois. Abençoa, Senhor. Trata o coração, trata as doenças da alma. Trata, Senhor Jesus, trazendo alegria, Pai, nesses momentos de dificuldades, de escuridão, Pai, de não vermos o horizonte, Pai, mas que a nossa confiança venha do Senhor, que a gente descanse, Senhor, na Tua presença, que a gente queira a Sua bênção, que a gente busque a Sua bênção, ó Pai, como Jacó buscou, e nós que possamos também abençoar os nossos irmãos. É isso que nós pedimos, Pai, nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu amado. Seja sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre toda a face da terra, e agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.